A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e também no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana tem uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda segunda-feira, 8 da noite, uma entrevista inédita aqui no canal de São Paulo, com reprises, terça, quinta, sexta, sábado e no domingo. Aqui com o Ricardo Boquicchio, que é fundador do Novo Desporto Universitário. Ricardo, seja bem-vindo. Tudo bem com você, Ricardo? Obrigado, Fred. Tudo bem? Obrigado pelo convite e também saudar aí o pessoal que está assistindo a gente. Legal. Ricardo, eu quero que você fale o que é o Novo Desporto Universitário para o pessoal que está assistindo e não conhece. Olha, Fred, o NDU, ele foi fundado em 2010, março de 2010. A gente percebia que existia um grande potencial do movimento estudantil esportivo no estado todo. E a gente tinha, o nosso grupo de trabalho, ele sempre teve uma visão de tentar profissionalizar, né, dentro das condições que são da identidade das universidades, das atléticas, profissionalizar uma competição para que a gente pudesse aproximar essas equipes, né, universitárias, sim, de uma visão do alto rendimento. Porque até te cortando um pouquinho, desculpa, Ricardo. Claro. Eu sou na época eu lembrava da FUP, que sim, tinha um terreno ali na Zaquinache, perto do Center Norte e tal. Sim. Você queria fazer melhor que a FUP faria? Posso falar assim? Ou você nunca pegou em relação a essa base da FUP? É totalmente diferente? Só para a gente poder ilustrar e o pessoal entender. Então, o NDU, Fred, ele vai num modelo diferente do modelo federativo. Tá. Né? Ele tem uma visão que não é muito aplicada com o Sistema Nacional de Desporto, de confederação e federação. Tá. Ele tem uma visão mais de uma empresa, uma entidade voltada para trazer para o atleta, para o treinador, uma excelência dentro das atividades. Sim. Então, assim, o NDU não tem o fim de levar as equipes para um campeonato nacional, um campeonato internacional. Tá. Ele tem um foco totalmente regional para fazer com que esse ecossistema universitário aqui em São Paulo, entre as universidades de diferentes cursos, ele possa realmente ter, de novo a palavra, essa excelência. Então a gente olhava, como a gente trabalhou sempre muito próximo do alto rendimento, né? Eu sou um profissional que trabalho há muitos anos próximo do alto rendimento. Eu falei, por que a gente não consegue trazer os equipamentos esportivos, por que a gente não consegue trazer arbitragem, por que a gente não consegue dar uma visão de gestão próximo do que acontece nas grandes ligas, para o universitário? Tá. Por que o universitário está sendo tolhido disso? Então, assim, o modelo americano que tem, exato, onde o estudante, exato, ele alia o esporte com o seu desempenho acadêmico. Perfeito. É isso que... Essa é a visão. Se você perguntar para mim da onde é que vem essa referência, vem lá da NCAA. Oh, legal. Né? Então, quando você... Obviamente que a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente fala do sistema de gestão... A estrutura é diferente. Né? Exato, exato. A NCAA, ela tem toda uma entidade que ela parte da visão das universidades com o esporte incluído dentro da grade educacional. Sim. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Né? É uma competição à parte, né? Exatamente. Então, quando a gente mira a NCAA, a gente não quer ser igual à NCAA, a gente não... Obviamente que são ecossistemas diferentes, mas por que não fazer bem feito, com organização, trazendo... realizando o que é a expectativa do atleta universitário aqui em São Paulo ele quer. Tá. Então por que não fazer? Em 2010 a gente se uniu e falou assim, vamos fazer. E aí, de lá para cá, a gente cresceu exponencialmente. Só para você ter uma ideia, o NDU hoje, Fred, tem aproximadamente entre equipes de quadra, né, que a gente fala que é basquete, handball, futsal e vôlei, mais o futebol de campo. Nós temos mais de 500 equipes disputando anualmente a nossa competição. É dividida em 2 turnos, né? Primeiro turno, segundo turno. Então são mais de 500 equipes do estado todo. Tá. Né? E aí você começa a contar a natação, o tênis de mesa, o tênis de campo, você começa a contar o rugby, e aí você chega praticamente a 700 equipes ao todo, numa temporada que ela entrega 3.500 jogos. Caramba. 130, 140 jogos por final de semana. Então o NDU é uma potência, sim, uma potência do ponto de vista de promoção
de saúde, de congraçamento, de estímulo ao esporte, de dar continuação do esporte muitas vezes desse atleta que jogava no escolar, que jogava na federação, né? Ele continua nesses 4, 5, 6 anos a ter uma competição para o nível técnico dele, para aquilo que ele espera, daquilo que ele tinha em competições oficiais dentro do segmento universitário. O sonho de vocês é que, como se fosse lá nos Estados Unidos, por exemplo, de ter um atleta que ele está estudando e vai se encaminhando e tendo um direcionamento esportivo ao final ali. Não necessariamente, às vezes alguns conseguem, né? O pessoal já tem um direcionamento esportivo, outros não, mas pelo menos através do esporte teve esse contato e também tem um direcionamento na sua profissão, na sua carreira. Esse seria o grande sonho de vocês? Olha, Fred, eu acho muito legal, muito bonito esse tipo de... Ou é utópico que eu estou falando? Aqui no Brasil, estou falando. Poxa, então, Fred, eu acredito que a questão utopia, né? Eu acredito muito que as pessoas, quando elas são motivadas a fazer alguma coisa, elas conseguem realizar. O NDU é uma prova disso. Se você pegar 10 anos atrás e você olhar como era aqui em São Paulo a gestão do esporte universitário, você jamais imaginaria que a gente chegar nesse patamar que nós estamos hoje. Tá. Né? Então, só para você ter uma ideia, nós temos parceiros como o Esporte Clube Pinheiros, como o Paulistano, como o Corinthians, as grandes prefeituras do ABC, né, do consórcio São Caetano, São Bernardo, Osasco. Então, esses atletas, eles jogam nesses equipamentos. Então, Tá. o voleibol usa o ginásio onde o vôlei Osasco joga, onde o José Liberati. o Liberati, o basquete feminino usa a casa do Paulistano, Lá onde joga Jardim América também. Jardim América. As finais do handebol foram organizadas do Pinheiros. Então, você tem você tem uma visão que há 10 anos atrás você não imaginava. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, de ter esse é um sonho, eu entendo que seria uma visão de a gente tentar um dia ser o catalisador, né? Nós somos o catalisador de grandes frentes de desenvolvimento da educação com o esporte no Brasil e fazer com que isso andasse em conjunto. Baseado em cima dessa visão da educação, enxergar o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento do ser humano, e ela está embarcada na educação, o esporte embarcado na educação, quem sabe daqui a 10, 20 anos, nós teremos algumas expressões do que você falou. Tá. Quem sabe? Mas isso decorre de uma visão de desenvolvimento de uma política. Sim. Não é o NDU que vai conseguir fazer isso. E que, infelizmente, hoje os nossos governantes não pensam isso. Eles não veem o esporte como uma saída social, inclusive, né? Eles não pensam dessa maneira e precisa ter esta forma também, né? Para poder caminhar e ter um sucesso no projeto, não é isso? Sim, Fred. Sim, Fred. Eu acredito que, de novo, eu bato muito nessa tecla. Se a educação, se os grandes pensadores da educação, se as pessoas que fazem educação no Brasil, né, elas conseguirem enxergar que o esporte ele está embarcado dentro do desenvolvimento humano, eu acredito que a FGV, a SPM, as faculdades federais, as estaduais, o INSPER, enfim, todas as faculdades que nós temos aqui em São Paulo e no Brasil, elas vão começar a disponibilizar um orçamento para o esporte, para que existam equipamentos, recursos humanos, para que elas possam ser incentivadas dentro daquele momento Sim. de desenvolvimento acadêmico, para que ele possa se dedicar àquilo. E aí, automaticamente, você vai ter os expoentes que são esportivos que vão, de repente, aparecer para as grandes ligas. Mas isso é um processo a longo prazo, não é médio. Mas alguém precisa dar esse pontapé inicial. Isso precisa acontecer, Fred. Entendi. Entendeu? Então, aí você fala assim, vamos copiar os Estados Unidos? Os Estados Unidos já começa na pré-escola, isso. Sim. Isso já começa já... E vem uma coisa de gerações, né? Aqui Sim, né? não é tão simples assim. E até falo, por que, Ricardo, eu falo isso? Porque eu tive contato com um plano de governo de um candidato à presidência, que pelo jeito será candidato de novo, e o esporte não tinha nada de esporte, nada. Falei, mas não tem nada. Então, por isso eu vejo que se você precisa dessa ponta também, essa ponta não tem. Nesse momento as pessoas não pensam isso. E se você olhar o governo atual também, está se cortando despesas, não existe um ministério mais próprio como existia antes. Se ter ministério ou não ter é uma outra coisa, mas já mostra que é um desprestígio. Se a partir do momento que você não tem um ministério voltado ao esporte, já mostra que não é uma preocupação do momento, né? Então isso dificulta ainda mais nessa parte, né? Fred, porque eu pelo menos eu penso que nada está assim
nada, desculpa, não é o termo nada, nem tudo está ligado à questão orçamentária. Tá. Eu acho que antes disso vem a visão política. Sim. Vem a questão, e não é política De incentivo, é um incentivo Exato. não financeiro, incentivo de abrir portas. Exato. A partir do momento que existe essa comunhão onde os diversos setores da sociedade e do governo começam a conversar para que isso se desenvolva dentro das escolas e dentro das universidades, nós estamos falando somente de direcionamentos e de políticas aonde você vai embarcar o professor de educação física, você vai encontrar os treinadores, você vai encontrar os professores. Sim. E só que isso, para mim, está muito ligado ao interesse. Então, primeiro eu preciso ter interesse, para depois criar uma política. Então, você trazer um colegiado, abrir esse diálogo com a sociedade educacional e esportiva, para se fazer um plano, vamos dizer assim, um plano diretor para que isso avançasse por um longo tempo, né? Então, de médio a longo prazo, e a gente colhesse esses frutos daqui a algum tempo. Não vejo. Óbvio que tem que ter orçamento, Fred, claro. Óbvio, mas eu não vejo que o orçamento vai resolver. Não é o valor da grancinha, é a iniciativa de fazer. Exatamente, Fred, é assim que eu enxergo. Legal. E Ricardo, claro, eu comecei você apresentando um pouquinho o que é o novo desporto universitário, mas você foi atleta, você deve ter jogado, por isso o seu interesse. Sim. Qual que foi o seu caminho aí, Ricardo? Então, Fred, a minha história ela é muito interessante porque eu acredito muito nessa linha, é uma coisa particular minha, porque eu também sou professor. Professor de? Eu sou professor de empreendedorismo. Né? Eu trabalho em escola, trabalho em universidade. Está no assunto do momento, porque minha filha tem 6 anos, tem um livro de empreendedorismo, por exemplo, você tem ideia. Porque isso, então, porque você sabe, Fred, a gente até vamos dizer um pouquinho da conversa, o empreendedorismo e a questão da visão socioemocional de desenvolvimento humano, hoje está embarcada dentro da Base Nacional Comum Curricular. Sim. Então as escolas elas não têm mais opção de fazer ou não fazer. Elas precisam fazer. Está dentro de uma das competências é trabalhar a questão de projeto de vida, a questão socioemocional e empreendedorismo dentro das crianças. Então, a partir do ano que vem, isso não é uma... faço se eu quero, tem que fazer. Minha filha já está fazendo esse ano, por exemplo. Muito bom, sinal que a escola dela tá atualizada. Tá atualizada. Está incentivando. E eu, só aproveitando também, eu fiz um trabalho para o Sebrae, o ano passado, que fala muito sobre isso, né? Dessas ideias, né? Você ter um projeto... Tem um segmento de vida, eu acho bem bacana isso aí. Desculpa ter te cortado. Não, imagina, Fred. Acho que essa a pergunta que você me fez com relação a da onde veio, eu sou muito dessa questão de gerar conhecimento a partir da experiência. Tá. Eu sou muito dessa linha. Né? Então você gera conhecimento através de experiência. Não que você não consiga gerar conhecimento através de você não ter uma experiência, pode gerar conhecimento, mas eu sou muito ligado a isso. Então, eu fui atleta escolar, eu tive bolsa de estudos numa escola aqui em São Paulo. Eu vi, Augusto Laranja que você teve? Isso. É em Moema que você estudava lá? Eu treinava na Alameda dos Palmaris, na unidade de Moema. Sim. E estudava na unidade da Vila Mascote. Tá. Né? Então, o Augusto Laranja até muito legal, né? Uma parte que até me emociona, porque o Augusto Laranja foi a escola que foi me buscar lá no Esporte Clube Banespa. Você jogava o que no Banespa? Eu jogava voleibol. Voleibol. Voleibol, na época áurea do voleibol, tá. Do desenvolvimento do voleibol, quando o Banespa, o banco começou a injetar muito dinheiro Montanaro e companhia. Quando o Montanaro foi para o Banespa, né? Tá. O Banespa era freguês da Pirelli, né? Ficou 2 ou 3 anos só perdendo da Pirelli, porque a Pirelli sempre foi um grande clube em Santo André no voleibol. E aí eu peguei essa fase. Ah, que legal. Fiquei por um tempo no Banespa. Eu era sócio do Banespa. Tá. Né? Não era um atleta militante. Não era militante, eu era só associado do Banespa. Isso é legal também. Ajuda bastante. No sentido de você entender, Fred, que olha só como são as coisas. Você é associado, então você teve bolsa, então você jogava na base. Então, todo esse mix dentro da minha vida me deu muita base para chegar onde eu estou hoje para falar sobre esse assunto. Legal. Eu sei sabe, o que você passou, você sabe na prática para poder auxiliar para frente. Exatamente, Fred. Então, quando você fala assim desse passado, eu parei ali no juvenil. No juvenil ali eu parei de jogar porque eu entendia que eu podia dar minha colaboração na gestão. E de lá do juvenil até hoje, eu faço gestão. Legal. Estamos conversando com o Ricardo Boquicchio, que é o fundador do Novo Desporto Universitário, aqui no programa Bola Não Para. Vamos ao intervalo e já voltamos com o segundo bloco da entrevista aqui com o Ricardo.
Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. A Bola Não Para está de volta aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você com o Ricardo Boquiquio, que é o fundador do Novo Desporto Universitário. É o nosso convidado hoje no programa. Ricardo estava falando um pouquinho da caminhada dele também como um esportista, atuando ali pelo Banespa, depois no colégio Augusto Laranja, colégio tradicional em São Paulo. E aí você foi para o Novo Desporto Universitário. O início, como que foi o início, Ricardo, assim, para agregar equipes, faculdades? Porque eu falo assim, porque eu estudei na FIA, né, no Morumbi. E pra você ter uma ideia, o diretor acadêmico estava desativado. Eu e o Everaldo Marques, que hoje está no Sport TV, a gente estudou juntos, né? Ele foi padrinho do meu casamento, ele é amigo há muito tempo. E a gente retomou lá com o pessoalzinho lá, o diretor acadêmico. Depois o pessoal participava do Juca, mas a FIAN só apanhava, porque tem o Casper Libero, sempre foi um time muito forte, outras equipes assim. E assim, a gente sabia algumas competições momentâneas que era um final de semana. O Juca é um final de semana, tal, perto do feriado, mas não era nada um ano inteiro de competições, não era assim. Como que foi quando você surgiu, como que eram as coisas? Essa pergunta é muito boa, viu, Fred? Muito legal essa pergunta, porque isso foi tema de a gente bater um papo internamente lá uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás. Olha só que interessante, Fred. Quando o NDU ele começou, o esporte universitário no estado ele tinha um número de entidades que jogavam. Sim. Um número X, tá? Quando o NDU surgiu, ele, vamos dizer assim, 30% daquele número veio jogar o NDU. Porque todas as atividades humanas, nada começa no teto. Né? Começa pequenininho. Exatamente. Aí, de acordo com o trabalho... Se é bem feito, o pessoal vai falando, boca a boca. Exatamente. Isso depois, agora que eu sou um pouco mais velho, eu consigo compreender isso. Tá. Porque quando a gente é mais jovem, a gente acha que a gente vai abrir algo e a coisa já vai... Exatamente. E não é assim. O trabalho ele precisa ter um período, né, para que ele possa ter seu momento de apogeu, né, ascensão. Sim. E aí o NDU foi crescendo, né? Então, todos os anos, Fred, o NDU vai crescendo. Tá. Nunca o NDU decresceu. Tá. Sempre foi aumentando. E aí, quando chegou mais ou menos uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente começou a analisar os números e começou a fazer pesquisa com as atléticas. A gente começou a perceber que tinham muitas atléticas que não existiam. Faculdades que não jogavam o esporte universitário. E a gente começou a perceber que para a ECA USP, para SPM, para medicina, ainda continuam sendo o campeonato a ser jogado ainda continua sendo os intercursos. Sim. Né? Isso eu não tenho problema nenhum de falar, porque por exemplo, eu faço São Francisco, né? Eu faço Direito FMU. Ainda o meu foco é o jurídico. Sim. Ainda o meu foco da medicina USP, da medicina paulista, é a intermédia. Comunicação Juca. Exato. É o campeonato, é a Copa do Mundo. Tá. Só que o que a gente escutava dessas atléticas é que o NDU era a competição que ocupava o calendário do ano inteiro, porque ela começa em fevereiro e entrega em dezembro, é um calendário contínuo, que essa competição é a competição que, além de preparar para dar musculatura para o cara chegar bem lá, era a competição que eles enxergavam aonde eles estavam tecnicamente, competitivamente. Porque quando eu vou jogar o jurídico, estou jogando só entre as faculdades de direito. E geralmente as da capital e algumas do interior. E o NDU ele conseguiu avançar tanto no interior do estado. Você tem Botucatu, você tem Taubaté, você tem Campinas, você tem Sorocaba, você tem Jundiaí, todas vindo para São Paulo jogar. Pô, que legal. Todas elas vêm para o final de semana. Caravanas vindo para cá. Todo final de semana. Todo final de semana elas vêm para jogar para cá, nas mesmas condições das outras. Tá. Então, quando você imagina, Fred, você tem um futsal que tem série A, B, C, D, E. Tem tudo isso?
Nós estamos falando de um campeonato de futsal universitário masculino hoje, 5 divisões. feminino, 5 divisões com quase 80 equipes. Caramba. 80 equipes. Então, o cara olha para esse ecossistema e ele vê, estou participando de uma competição que ela é muito grande. Eu estou dentro desse E universo. com acesso e descenso, essas coisas? Acesso e descenso. Pô, legal. Sobem 3 e descem 3 todo semestre. Entendi. E ainda tem, e a gente tem um dispositivo do jogo da morte, né? Que os últimos 2 colocados eles jogam um jogo para desempatar, para saber quem realmente desce. Caramba. Tem uma emoção no final, literalmente. Pra quem fica e quem vai. Fred, assim, pelo menos para mim, é muito gratificante. É muito mesmo, uma coisa que é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. O NDU, pelo movimento estudantil e pela força das atléticas, não por força do nosso trabalho. Sim. Eu tenho que ser muito pretencioso para falar que é o NDU que fez isso. Pela força e movimento estudantil. Mas vocês abriram as portas para que eles tivessem possibilidade de outras competições, porque eles, como você disse, eles viviam só o mundo deles, né? As competições deles, né? Sim. A gente conseguiu fazer com que o esporte acadêmico, porque esses caras não são os federados, não Sim. são os atletas que jogam, né? São os caras que são acadêmicos que jogam. Esses caras conseguiram ter essa oportunidade de estar ali no campeonato Esse tão grande. gosto que eles já sentiram de competição, Exato. voltam a sentir. É isso. É isso. Legal. É isso, Fred. Legal. E parte de. Vocês têm transmissão, essas coisas? A gente também vê numa crescente. A gente transmite das semifinais pra frente, a gente transmite todos os jogos. Legal. Via Facebook, veio tudo. Até antes da pandemia, né, até o final do ano, a gente usava o Facebook, mas a gente tem um projeto já para começar a transmitir agora a multiplataforma também. Que legal. O YouTube, Facebook, a gente está querendo fazer, ampliar, né? Porque a gente entende que não que o Facebook não dê os resultados, não, é que sim, hoje está claro que a gente tem que ser multiplataforma. Sim. Está muito dividido, né? Você pode transmitir no Facebook, em outro canal, no YouTube, por exemplo. Exatamente. Fazer essa transmissão Exatamente. E a gente o Twitter também é uma outra plataforma que a gente também tem a intenção de transmitir quando a gente voltar às nossas atividades presenciais. E isso aí é um investimento, de novo, nunca numa visão de custo, investimento, porque dá visibilidade para os atletas, para os atletas. O atleta que quer se assistir, família que quer ver o atleta, quem não está participando para ver como que é e quer saber como que participa. E fora que vai agregando, né? Fora essas pessoas que vão trazendo mais gente para poder assistir, Sim. né? É legal quando você está assistindo as lives, que você começa a ver as pessoas entrando e pessoas que não são que não são faz parte conhecidas, do meio, né? que são do meio ou do meio esportivo e não necessariamente daquela modalidade. Sim. Eu acho fascinante isso, Fred. Legal, bacana. Como a internet Cresce. e dá essa visibilidade maravilhosa para O alcance é muito grande, né? É verdade. Não tem realmente fronteira, né? Não tem fronteira. Vai alcançando. E aí, quem paga a conta? Como que funciona? Como que vocês administram tudo isso, Ricardo? Então, Fred, eu desde o começo sempre fui o líder desse grupo de profissionais que trabalham com a NDU, né? Vamos dizer assim que eu sempre fui muito assim, sonhador do ponto de vista de mudança de tudo que a gente conversou agora no começo. Sim. Né? Então, por exemplo, por que eu tenho que fazer uma competição somente amparada em recursos privados ou públicos? Tá. Aí você tem uma mudança política, aí você tem uma mudança Perde o de interesse. patrocínio, perde o apoio. Acabou a competição. Como já passaram várias. Já tivemos várias outras iniciativas Sim. de grandes patrocinadores que fizeram competição, tanto no colegial Sim. quanto no universitário. Onde eu participei jogando e transmitindo, que é a Copa Jovem Pan. Por muito tempo foi Que Bom, depois virou Danap, depois vai mudando, né? É que existia uma emissora mantendo a competição, mas que existia a necessidade de um patrocinador para se fazer esses cursos. Tem arbitragem, segurança, ambulância, organizando os locais para jogos. Não é uma coisa, vamos montar e fazer. Não é simples assim. Não né? é. É bem complexo. É bem complexo. A gente tem, em final de semana, Fred, a gente tem 14 praças esportivas diferentes. Simultâneas. Mas respondendo a tua pergunta com relação a quem paga a conta. Sim. É muito híbrido o cenário em São Paulo. Muito híbrido. Então você tem instituições, você tem atléticas que eles arrecadam dos próprios atletas as taxas. Tá. Então a gente tem uma política que deixa muito à vontade essas atléticas, porque são valores muito acessíveis. Então se o atleta na ponta final ele consegue subsidiar o custo dele, para ele é muito barato, né?
e outras instituições que pagam a conta para todos os alunos. Então você tem instituições... Tem que paga tudo. Paga, que zeram a conta. Porque basicamente quais são os custos? Né? Você tem o custo de arbitragem, Sim. você tem o custo de inscrição por atleta e você tem os custos da entidade. Então, a entidade, geralmente, as atletas pagam a sua conta. Tem sede em entidade, cara? A nossa sede fica ali na Vila Clementino, próximo ao Clube Sírio. Perto do Pertinho do Clube Sírio. Legal. Desde que a gente fundou, a gente está lá. Tá. E aí você tem essas despesas com impostos, Sim. com o aluguel da sede, com funcionários, colaboradores, você tem da arrecadação que você tem, mas distribui. Mas o formato de arrecadação para chegar à cobrança na ponta, ela deixa à vontade as atléticas que querem, de repente, fazer o subsídio dela vindo do atleta, ou das grandes faculdades também fazerem o pagamento da conta. Então você tem faculdades que bancam tudo. Tá. Né? Você tem faculdades que falam quanto custa, vão lá e pagam. E tem outras que as atléticas... Os atletas são responsáveis para arrecadação. Elas são as próprias provedoras. E uma outra coisa que foi muito legal também que apareceu, existem atléticas de instituições estaduais e federais que usam dinheiro de lei de incentivo. Pô. Eles se organizaram, Criaram projetos, aprovaram, captaram e pagam as contas. Então, é um modelo híbrido muito interessante. É legal. Né? É um modelo híbrido que eu acho que o mais importante é a sustentabilidade dele. Ele é extremamente sustentável. Tá. E aí, se algum dia entrar uma iniciativa privada, e aí eu posso também falar sem nenhum tipo de arrogância, Sim. já nos procuraram coisas pontuais, com valores pontuais, para entrar na competição, e a gente negou. Por qual motivo? Porque a partir do momento que esse dinheiro entra, ele tem que ser destinado para algum tipo de atividade. Para fazer alguma coisa com aquele dinheiro, certo? Aí eu pergunto para você, Fred, se a gente conseguir um patrocinador e a gente começar a bancar a competição toda, e depois esse patrocinador sair, como é que a gente muda o quadro com as atléticas depois de um certo tempo? Porque se perde o costume de ter esse compromisso, né? E depois, tô precisando de você agora, mas agora eu não tenho, tô usando dinheiro. E você cria uma realidade na cabeça das atléticas. Que não precisa mais. Exato. Tá. E aí parece que você está voltando para trás. Tá. Parece que você não está indo para frente. Sim. Então, se o dinheiro privado um dia entrar, ou o dinheiro, vamos dizer assim, o dinheiro incentivado um dia, ele tem que entrar para novos projetos e novas demandas da entidade. Tá. De repente, ampliar a questão da visibilidade, de repente, subsidiar outros custos que não esses, de repente, ajudar as atléticas com outros custos que não são os básicos de fazer com que a entidade siga em frente para ela poder se organizar. Então a gente tem uma visão muito, vamos dizer assim, responsável, cautelosa, para que a gente não desfaça esse gigante que foi criado. Legal. Ricardo, prazer recebê-lo aqui no programa. Sucesso para vocês, que tenham muitas competições. A gente sabe que agora é um momento de pausa, mas a gente tem certeza aí para ti, acho que de 2021 aí uma retomada com mais tranquilidade, para poder tudo caminhar como se não era antes, mas pelo menos caminhar nesse normal aí, tá todo mundo dizendo, nesse novo normal. Prazer recebê-lo, viu, Ricardo? Muito obrigado, viu? Fred, o prazer foi meu, foi obrigado pelo espaço e agradecer aí todos os telespectadores aí do programa. E estou sempre à disposição. Legal. Agradecendo o Ricardo Bocchi, que é o fundador do Novo Desporto Universitário, participou aqui do programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!